iniciando a conversa de geração, participação do Júnior Moreira, da Edilene Lopes e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte da Tiaia, também pode participar sempre. É nosso convidado aqui na conversa de geração pelo WhatsApp do jornalismo. 99996-7074. 99996-7074. Você manda para a gente a sua opinião e mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro, a cidade de onde você está falando. O Congresso Nacional triplica o valor do fundo eleitoral, que vai para 5 bilhões e 700 milhões de reais, caso o presidente Jair Bolsonaro não vete. Isso em plena pandemia, Edilene Lopes. O fundo eleitoral que é destinado às candidaturas para o ano que vem. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia a todos os debatedores, Malco, Júnior e a quem está em casa também. Pois é, conforme nós falamos ontem na coluna em cima do fato no plantão da cidade, bizarro isso, né, Eustáquio Ramos? Triplicar o fundo eleitoral em plena crise financeira, em plena a crise sanitária pela qual passa o Brasil nesse momento. Agora, o que eu sei é que o presidente Jair Bolsonaro vai ficar entre a cruz e a espada, porque se ele veta, ele pode até ficar bem com a população, mas vai ficar péssimo com os parlamentares. E ele mesmo será prejudicado, porque precisa do fundo eleitoral para fazer a própria campanha. Jair Bolsonaro, que ainda está sem partido, mas certamente irá para um partido que o dê condições de fazer uma campanha robusta. Então, nós temos todas essas questões em jogo. Agora, o que eu acho que precisa acontecer mesmo, a minha opinião, é que a gente precisa ter campanhas mais baratas no Brasil. Tem que acabar com a compra de votos, porque muita gente ganha eleição assim, contrata as pessoas para trabalhar, para distribuir santinho, para carregar bandeira por um valor até considerável, né? Um valor que as pessoas não receberiam normalmente, e ali a pessoa e a família inteira vota naquele candidato. Isso configura compra de votos. E a outra coisa que acontece muito também é que lideranças comunitárias que trabalham com essas pessoas que ganham eleições ficam lotadas nos gabinetes o mandato todo, fazendo campanha o tempo inteiro. É tudo, Eustáquio Ramos, com dinheiro público, é um caos, é uma balbúrdia, isso sim é uma balbúrdia. É simplesmente inaceitável, tem que moralizar um pouco. E agora Jair Bolsonaro entre a cruz e a espada, meu amigo. Ô, Malco Camargo, nós temos dinheiro no país, quer dizer, dinheiro tem, né? Mas é prioridade quase 6 bilhões de reais para financiar a campanha no ano que vem? Bom dia, Eustáquio, Júnior, Edilene e demais ouvintes. Bom, democracia custa caro, mas nem tanto, né? O fundo eleitoral de quase 6 bilhões é um exagero, principalmente considerando que agora os recursos gastos com as eleições e com as campanhas são públicos. Nas eleições de 2014, para a gente lembrar, onde ainda havia o financiamento privado, ou seja, dinheiro doado por empresas, foram gastos 5 bilhões de reais na campanha. Colocar o valor de 5,7 bilhões para 2022 é desperdiçar, como bem disse Edilene, a necessidade de baixar os custos das campanhas, é desperdiçar todo o esforço que foi realizado para que essas campanhas eleitorais se tornassem mais baratas no Brasil. Ademais, como está o sistema hoje, a maior parte desse recurso é distribuído proporcionalmente ao tamanho das bancadas dos partidos na Câmara, ou seja, PSL, PT, PL, PP e PSD ficam com as maiores partes desse dinheiro e saem também em vantagem na disputa em 2022. Em tempos normais e de recursos abundantes, o valor já assusta. Mas em meio a uma pandemia e também com um orçamento deficitário em 170 bilhões de reais, o aumento do fundo eleitoral causa uma indignação. Aqui pelo WhatsApp, o Daniel Matos pergunta: a quem mais interessa o aumento desse fundo? Quem está no poder ou quem quer entrar? Júnior Moreira, bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Interessa para todo mundo, né, Stáquio? Interessa para os donos de partido. E a pergunta que você fez para o Malco, ele acabou respondendo agora no final, né? Se o Brasil tem dinheiro ou não tem. Não tem, né, gente? É um déficit de 170 bilhões de reais. Não tem dinheiro, né? Não dá para ficar abrindo assim. Mas eu acho que o Malco e a Edilene já me contemplaram, mas eu queria então contar, já que eles me contemplaram, um pouquinho dos bastidores dessa votação ontem. Eu sei que a maioria da população não acompanha, porque é chato. Né? A gente não entende muita coisa ali que acontece. É tudo muito nebuloso. Nós, jornalistas, como dever de ofício, temos que acompanhar, tentar entender os meandros e os bastidores disso tudo. Quando esse assunto dos 5,7 bi chegou para votação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nada mais é do que as bases, né, para que esse orçamento seja votado logo depois,
O Partido Novo entrou com uma emenda para tentar tirar isso do texto. Basicamente, era isso que a emenda pedia. Aí, eu falei, opa, tem uma coisa acontecendo diferente ali. Os líderes partidários toparam votar a emenda, não, vamos colocar, vamos apreciar. Só que eles toparam de uma forma interessante. A votação de maneira simbólica. Ou seja, eles não deixam o nome, né? A gente não vai saber quem votou ou quem não votou, né, nesse orçamento. Então, até nisso é perverso. Até nisso é uma sacanagem, né, com o povo brasileiro. Mas para dar um fiozinho de luz dessa história toda, os líderes eles precisam ir lá na tribuna e endossarem o voto, encaminharem o voto. Ó, o partido vota assim, né? A bancada vota assim. E aí eu vou falar para vocês quem que votou, o partido que votou, que posicionou a favor dessa bolsa eleição. PSL, que é a base do presidente Jair Bolsonaro, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, DEM, Solidariedade, PROS, PSC, PTB e Cidadania. Esses se manifestaram a favor do fundão. Partidos que se manifestaram contra. Inclusive, alguns aqui eu me assustei na hora que eu falei, será? É mesmo? Ó, PT, PDT, PSB, Podemos, PSOL, Novo, Rede e PV. Né? Agora, Eustáquio, só para fechar, é importante explicar para as pessoas que isso vai para o Planalto. Lá no Planalto, o orçamento é elaborado com essa lei de diretrizes orçamentárias. Vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer. Né? Ele vai moralizar mesmo? Ele vai ter coragem de cortar esse fundão? Ou vai se aproveitar dele no ano que vem? Acho que está aí a pergunta para a gente descobrir. E para quem ainda não sabe, quem é o presidente Jair Bolsonaro? Esperemos para ver. Se ele cortar, mandar de uma outra forma nesse orçamento, baterei palmas para ele aqui quando ele mandar isso lá para o Congresso. Se ele não cortar, a gente sabe que ele é igualzinho quem votou a favor. A Prefeitura de Belo Horizonte propõe o fim da BH Trans, ao mesmo tempo em que o governo de Minas quer tirar o Detran da Polícia Civil. Servidores do administrativo da polícia até fazem greve hoje, revoltados com a possibilidade de serem remanejados para a Secretaria de Planejamento, Júnior. Destaque interessante, né? Eu estava vindo conversa de redação, parei no corredor, encontrei com o nosso editor Alexandre Nascimento, e ele me falava assim, aí parei conversando ali sobre os temas do Conversa mesmo, e eu falei, gente, impressionante como a nossa situação do trânsito de Belo Horizonte é complicada, né? O governo do estado quer tirar o Detran da Polícia Civil, precisa mudar porque está tudo errado, e a BH Trans vai acabar porque também está tudo errado, porque não funciona direito, né? É impressionante como é que explica, né? Essas duas ações explicam a situação do trânsito de Belo Horizonte, que é caótico, né? Até em meio à pandemia. Eustáquio, sobre o fim da BH Trans, é o início de uma mudança. Ontem eu entrevistava o vereador Gabriel Azevedo aqui no Chamada Geral, e ele falou, olha, Júnior, são pelo menos 15 anos para que as coisas mudem, para que a gente sinta alguma novidade nessa nova superintendência que é a BH Mobilidade. Tomara que seja o início de uma mudança para melhor. Sobre o Detran, Eustáquio, inclusive eles estão de greve, né? 24 horas. Detran de greve ou não estando de greve, não muda nada, né? O serviço é horrível. Quem vai lá no Detran ou quem precisou já ir lá no Detran sabe do que eu estou falando. Então, estando de greve ou não estando de greve, não vai mudar nada. Tomara que isso saia da Polícia Civil e também seja um início de mudança, de melhoramento do serviço do Detran aqui em Minas Gerais. Oi, Edilene, o que a gente ouve de muitos questionamentos em relação à BH Trans é se há irregularidades, por que elas não são sanadas em vez de extinguir a empresa? Pois é, Eustáquio Ramos, eis a questão, porque esse tema ele permeia toda a gestão pública, né? Quando há, por exemplo, corrupção em algum órgão, não é o caso da BH Trans, no caso lá a crítica em relação à má gestão, ao mau funcionamento da BH Trans, mas quando há críticas relacionadas ou denúncias relacionadas à corrupção, a primeira coisa que o gestor público fala é, vamos acabar com esse órgão. E, gente, não é melhor consertar do que acabar e criar tudo de novo? Ou então mudar de nome, né? Pois é, só mudar de nome não adianta, tem que mudar é o funcionamento. O Zé Alves, motorista aqui da rádio, piloto aqui da rádio, estava falando comigo, eu saí com ele esses dias, ele falou, Edilene, será que vai mudar só de nome ou o funcionamento vai mudar também? Ou seja, a população pensa isso, Eustáquio, vão mudar de nome e vai tudo continuar sem funcionar. Agora, em relação à BH Trans, eu tenho recebido relatos de taxistas que agora, durante a pandemia, há alguns meses, a empresa não tem feito cobranças de vistorias que eram feitas regularmente com forma muito rígida e não tem acontecido. Será que não está funcionando mais? Será que não está funcionando direito? É essa a pergunta, né, Eustáquio? Em relação ao Detran, eu acho que, aí uma opinião minha, que o governador Romeu Zema foi muito corajoso de mexer nesse vespeiro. Ele tocou num tema muito sensível, que é a corrupção
Ninguém fala nisso, ninguém tem coragem de falar. A gente sabe que a Polícia Civil faz um trabalho ótimo, um trabalho fundamental, que a grande maioria é honesta, mas todos recebem em veículos de comunicação denúncias pontuais de corrupção. Quem que nunca ouviu um relato de, me cobraram para me passar no teste de direção, eu contrato um despachante e resolvo um problema de documento que é irresolvível a princípio. Isso tem que ser olhado. E o governador Romeu Zema, argumentando para poder separar o Detran da Polícia Civil, acabou falando disso, gerou uma polêmica danada, depois, para se desculpar com a Polícia Civil, até abriu o concurso para a Polícia Civil, recebeu os delegados. O Calil quis pegar essa ponta do eleitorado e fez um post favorável à Polícia Civil, porque 2022 está aí, né? Quem vai ficar com essa parcela dos votos, que não é uma parcela tão grande assim? Enfim, a questão foi politizada. Mas eu acho importante tocar nesse ponto. E agora, os administrativos não são policiais civis. Os administrativos da Polícia Civil, que têm alguns direitos equivalentes, eles, por exemplo, não são policiais, mas recebem uma parcela só o salário, como toda a segurança pública, estão preocupados porque vão perder esse direito caso eles sejam realocados para a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, se órgãos como o Detran deixarem de ficar a cargo da administração pública. É uma preocupação legítima, eu acho que quem está preocupado tem que debater e o parlamento existe para isso. Foram lá, manifestaram, estão fazendo paralisação, mas o que a gente tem que cobrar como população, como povo, eu não posso pensar como servidor, eu não posso pensar como governador, eu não posso pensar como político, eu penso como povo, eu sou o povo, é que o serviço tem que melhorar, e o serviço hoje não é bom, a gente acompanha ali na porta do Detran filas, e aquela complicação, e aquela confusão, e burocrático, tem até muita gente boa de serviço, mas o negócio tem que ser bem administrado, tem que funcionar, né, Eustáquio? Malca Marcos, sim ou não para o fim da BH Trans e a desvinculação do Detran da Polícia Civil? A gente argumenta o seguinte, o Detran, porque é feito o trabalho de tirar a carteira de motorista, habilitação de veículos por policiais, por que não poderia ser um órgão independente da polícia? Esse questionamento é perfeito, Eustáquio, tanto a BH Trans quanto em relação ao Detran, né? Desde 2009, a BH Trans perdeu muito o seu papel de controle e fiscalização do trânsito quando foi impedida de multar os motoristas. Em contrapartida, o uso de policiais militares ou de guardas civis para aplicação de multas me parece uma função menos necessária a estes órgãos do que a proteção do cidadão ou dos bens públicos da cidade. E na mesma direção, a administração do Detran pela Polícia Civil também me parece uma função menos necessária. Ter à disposição da Polícia Civil os quadros que hoje atuam no Detran podem auxiliar no desenvolvimento das atividades de investigação e registro de crimes cometidos no Estado. E essa função hoje, como bem o cidadão sabe, ela é muito pouco executada, dada a pouca capacidade de investigação e elucidação de crimes pela Polícia Civil. Então, poder usar o seu DNA da corporação, da sua atividade principal, para mim, é uma boa medida da administração pública. Vamos falar de vacinação? Sem vacinas contra a Covid, 6 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte suspendem a aplicação da primeira dose. Em Belo Horizonte, a taxa de transmissão da doença não para de subir. O Jornal de Itatiaia hoje começou com uma sequência de boas notícias, né? Você e Júnior conversando, né? E entre elas é que até meados de agosto, todos os cariocas maiores de 18 anos serão vacinados com a primeira dose. Espero que esse novo lote que será distribuído hoje em Minas Gerais possa corrigir essa distorção e que o processo possa ser acelerado em Minas. Seria muito bom que o Brasil todo andasse no mesmo ritmo, pois a pandemia só vai cessar quando mais de 70% estiverem vacinadas e nós ainda estamos muito longe disso, aqui no Estado e também no Brasil. Júnior, às vezes a gente fica sem saber o que preocupa mais, né? Se é suspensão da vacinação por causa de falta de imunizante ou se é a subida da taxa de transmissão da doença em Belo Horizonte. Pois é, Eustáquio, são duas coisas preocupantes. Primeiro, sobre a questão da paralisação da vacinação aqui, é interessante que essa semana o ritmo de chegada de doses aqui em Minas Gerais diminuiu, né? A última remessa que havia chegado foi na sexta-feira passada, e agora chegou ontem, quinta-feira à noite, começa a distribuição hoje. Em semanas anteriores, a gente estava recebendo 2 remessas, e eu entrevistava, se não foi na última sexta, foi na sexta anterior, o secretário de Saúde, Fábio Baquerete, aqui no Chamada Geral, e ele me falava da possibilidade de aceleração da chegada de doses, né? Ou seja, ao invés de 2 remessas, 3 remessas chegando, e chegou apenas uma. É lógico que o secretário não tem nada a ver com isso, a situação vem lá do Ministério da Saúde, mas fato é que aconteceu uma diminuição
de remessas, de chegada de remessas aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais como um todo, e a gente precisa entender isso melhor. Eu devo entrevistar, de novo, no Chamada Geral, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete. Eu quero perguntar isso para ele e ver se ele conseguiu entender por que essas doses não chegaram na medida que era a expectativa. Sobre a taxa de transmissão, eu tenho chamado aqui desde o início da pandemia para essa situação, né? A gente não deve preocupar hoje, mais uma vez eu vou falar isso, com leitos de enfermaria e leitos de UTI. Esquece esses dois dados, né? Esses dois dados não vão mudar agora porque a prefeitura está remanejando os leitos para atender outras enfermidades. Agora o problema é essa taxa, ela vem subindo. Se não me falha a memória, pela 7ª vez seguida, ela sobe, e as pessoas estão achando que a pandemia acabou, né? Hoje pela madrugada, o nosso Zé Ferreira, que trabalha aqui com a gente na Itatiaia, ele falava que estava vindo no ônibus de madrugada, 90% das pessoas sem máscara. Então, esse é um problema sério, porque essa taxa de transmissão agora, ela vai refletir daqui a 20, 25 dias. E aí a gente pode ter uma explosão de casos novamente, tendo mais casos, mais pessoas vão para a enfermaria, e mais pessoas vão para a UTI, mais pessoas vão morrer. Então, o sinal está amarelo, está na hora da gente segurar um pouquinho, voltar com os cuidados que a gente estava anteriormente, quando a situação estava pior, para a gente passar mais uma vez de forma tranquila e que essa janela de oportunidade se torne uma porta, um caminho livre, não apenas uma janela e a gente tenha de fechar a cidade novamente. E aí, Edilene, o que preocupa mais, hein? Aumenta a taxa de transmissão, paralisação de vacinação? Eustáquio, aumenta a taxa de transmissão, é meio óbvio, porque está tudo aberto e as pessoas, por exemplo, o setor de bares sofreu muito, eu sou a favor da abertura, mas eu também penso que as pessoas têm um comportamento adequado. Chega no bar, a pessoa tira a máscara e acha que ali acabou o Covid. Cadê coronga? Cadê? Não tem? É assim, tira a máscara, fica sem máscara no bar, come, bebe, fala no ouvido dos outros. Me ajuda, gente. O mínimo que a gente pode fazer é usar a máscara, porque o corona está aí, não fomos vacinados ainda. Em relação à diminuição das doses da vacina, eu acho que o ritmo de vacinação em cada cidade varia, porque a gestão do PNI, ela pode ser feita de alguma forma ali na minúcia pelos municípios também. E tomara que a gestão da pandemia seja um preditor de resultado de eleição, quer dizer, que seja um fator que seja considerado e que na avaliação na hora de votar, o eleitor leve em consideração como que foi a gestão da pandemia. Nós temos cidades aqui na região metropolitana que até agosto vão vacinar a população inteira, que no final desse mês vai vacinar até 30 anos. Por que umas cidades sim e outras não, já que a distribuição seria proporcional, Eustáquio? Então, acho que isso tem que ser levado em consideração, isso é muito sério. E agora eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Todo mundo fala bem do Plano Nacional de Vacinação do Brasil, que o Brasil imuniza, todo mundo imuniza bem, pode até imunizar quando não tem uma crise como essa, porque a crise do coronavírus mostrou os problemas do Plano Nacional de Vacinação. A gente teve um tanto de administrativo da saúde, da segurança, de outras áreas vacinadas, enquanto tem gente que está na rua trabalhando, caixa de supermercado, repórter, motorista, outras profissões que estão na rua trabalhando e que não tiveram vacina ainda. Tem uma coisa errada nesse plano, ele precisa ser revisto, tá certo que são categorias, tem que se considerar amplamente porque a população é grande, mas que estratifique o Plano Nacional de Vacinação e quando tiver uma crise sanitária, que se adote medidas diferentes, porque o Plano Nacional de Vacinação pode funcionar para outras vacinações quando não tem surto, não tem pandemia, não tem endemia, né? Porque o coronavírus veio para ficar. Agora, para o coronavírus não está funcionando. Cada um adota seu critério dentro do Plano Nacional de Vacinação. Toda hora tem um grupo prioritário aí, todo mundo quer ser prioritário, vacinando um tanto de gente dentro de casa e nós na rua sem vacina. O que é isso? Me ajuda, Eustáquio. Júnior Moreira, Enem 2021 com baixo número de inscritos. É o menor número de inscritos em 14 anos, 4 milhões até agora. Brevidade esse assunto, hein, Eustáquio? Grave, muito grave. Quando eu vi esse dado, eu fiquei um pouco assustado e sem entender por quê, né? Aí eu fui conversar com um amigo, Gabriel Verdim, que é professor de cursinho, especialista nessa área de história, de coordenação pedagógica. Ele me respondeu o seguinte, falei, Gabriel, tem alguma razão para isso? Ele falou que tem algumas, mas segundo ele a principal é a descrença dos alunos no cenário político, no cenário econômico. Dizer que não é somente nas inscrições do Enem, é uma dificuldade de estudar mesmo na pandemia, dificuldade técnicas, dificuldade financeira e um aumento gigantesco da evasão escolar. Olha o tanto que isso é preocupante, né? Os nossos alunos hoje não buscam mais a faculdade, ou estão buscando menos a faculdade. O que vai ser de nós daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, quando essa galera teria que ir atuar nas... A gente devia tratar esse assunto com um pouco mais de cuidado. Eu falei até agora 4 milhões de inscritos, Malco Camargo, porque ainda tem o pagamento da taxa de inscrição. Quem não conseguir pagar a taxa, ainda o número de inscritos pode diminuir.
Sem dúvida, Eustáquio. E além de funcionar como a maior porta de acesso ao ensino superior do país, o Enem serve também para avaliar o desempenho de cada uma das escolas. A gestão pública e privada deve ser baseada em indicadores e o Enem é o principal indicador na área do Brasil. A sua crise é também uma crise da administração pública que estamos vivendo neste momento. Final do Jornal da Itatiaia, a primeira edição desta sexta-feira. Ótimo dia a todos.